Olá, muito bom dia. Este é o podcast Ouvindo a Voz de Deus pelas Manhãs. E que alegria poder falar com você, meu querido, minha querida. A palavra de Deus deixando sempre uma semente poderosa para o seu coração. Eu estou iniciando um novo mês com um novo tema. Quero falar sobre a fé. A fé que Jesus disse que quando voltar, será que ele a encontraria na terra? E que todos nós precisamos tanto viver pela fé. Portanto, a partir de hoje eu quero te convidar a discorrer comigo as Escrituras Sagradas e juntos não só conferirmos, como experimentarmos a importância da fé em nossa vida. Hoje eu quero falar sobre vivermos pela fé. Romanos, no capítulo 1, no verso 17, a palavra de Deus declara: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, quando monge, ele dizia que não conseguia nenhum avanço, nada lhe acrescentava na espiritualidade, por mais que ele jejuasse e orasse. E ele falava isso porque todo monge não reconhecia o pecado e a falta que havia de reverenciar Deus. Ele dizia: nós não entendíamos o pecado original, nem percebíamos que a incredulidade também é pecado. Acreditávamos e ensinávamos que não importa o que as pessoas façam, elas nunca podem estar certas da bondade e da misericórdia de Deus. Dizia Lutero, como resultado, quanto mais eu corria atrás de Cristo e o procurava, mais ele se esquivava de mim. Assim que compreendi que era apenas por intermédio da graça de Deus que eu seria iluminado e receberia vida eterna, trabalhei com empenho para entender o que Paulo diz em Romanos 1,17. Uma justiça que vem de Deus é revelada no Evangelho. Procurei por muito tempo e tentei por várias vezes entendê-la. Mas as palavras em latim para a justiça que vem de Deus eram um obstáculo para mim. A justiça de Deus geralmente é definida como a característica pela qual ele é impecável e condena o pecador. Todos os mestres, com exceção de Agostinho, interpretavam a justiça de Deus como a ira de Deus. Sendo assim, todas as vezes que eu lia essa passagem, eu desejava que Deus nunca tivesse revelado o Evangelho. Quem poderia amar um Deus irado que nos ajuda, que nos julga e nos condena? Por fim, dizia Lutero, com a ajuda do Espírito Santo, olhei mais cuidadosamente para o que o profeta Abacuque disse: o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4. Desse trecho desta passagem concluí que a vida deve vir da fé. Portanto, dizia Lutero, eu levei o nível abstrato para um nível concreto. Relacionei o conceito de justiça a uma pessoa que se torna justa. Em outras palavras,
uma pessoa se torna justa por meio da fé. E isso abriu toda a Bíblia, até o próprio céu para mim. Este foi o testemunho de Lutero, porque quando ele se deparou com esta passagem de Romanos 1, quando diz que o justo viverá pela fé, e ele que tinha dificuldades de experimentar isto, ao olhar novamente para esta palavra, agora através do profeta Abacuque, quando a Bíblia novamente reforça que o justo viverá pela fé, ele passou de um nível de apenas conhecimento, de informação, para um nível prático, para uma experiência. E isso fez com que toda a palavra de Deus, por ele lida, ela fosse revelada. Os olhos espirituais dele passaram a se abrir. Por isso, nesta manhã, eu quero convidar você a viver a sua vida pela fé. E quando você olhar para a palavra de Deus, quando você estudar a palavra de Deus, certamente você vai ter os céus abertos diante dos seus olhos. E você vai entender, provar e experimentar que você, que foi justificado em Cristo Jesus, pode sim viver a sua vida aqui na terra, vivendo-a pela fé no Filho de Deus. Que o Senhor possa abrir os olhos do seu entendimento e que possa trazer esta verdade absoluta ao seu coração. Vivemos não pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Este foi o podcast Ouvindo a Voz de Deus pelas Manhãs. Eu sou Valmir Ventura e espero que esta meditação possa ter abençoado a sua vida. Espalhe esta boa notícia, espalhe o Evangelho de Jesus Cristo, enviando este podcast para os seus amigos, para os seus familiares, para pessoas a quem você ama. E se inscreva no canal Valmir Ventura Podcast, tanto na plataforma da Apple, Deezer ou Spotify. Que o Senhor te abençoe neste dia. Em nome de Jesus, até amanhã.